Propagandas e padrões de comportamento. As propagandas causam grande impacto na sociedade, uma série de padrões de comportamento derivam delas. No século XX, por exemplo, viveu uma grande onda de uso de cigarros industrializados devido à influência das propagandas. Apareciam pessoas fumando em filmes e em telenovelas e, na maioria das vezes, eram representadas por pessoas descoladas e com estilo de vida livre. Durante muitas décadas, o cigarro foi vendido sob esse registro publicitário. Com o desenvolvimento de estudos científicos que comprovaram os efeitos nocivos do cigarro para a saúde das pessoas, a indústria tabagista foi obrigada a desvincular esse modo de vida descolado dos seus produtos. Uma série de medidas foi tomada nessa direção, incluindo a proibição das propagandas de cigarro, a proibição de seu uso em ambientes fechados e a obrigação de as empresas explicitarem todos os malefícios que o uso de seus componentes tóxicos podem causar. A publicidade tem um lugar fundamental na maneira como as pessoas consomem. Outro exemplo bastante emblemático é o de uma loja que vende embalagens de produtos convencionais, porém vazias. O chinês Xu Zhen, que nasceu em 1977, criou no ano de 2007 uma loja de conveniência, o Xu Zhen Supermarket. Embora sua criação tenha um objetivo artístico e pretenda provocar uma discussão em torno do consumo, algumas pessoas acabam caindo na armadilha do criador, pois além de frequentar a loja, compram as embalagens sem conteúdo, revelando que há uma espécie de fetiche que fundamenta o consumo desses produtos. Por fim, é importante destacar a utilização das novas tecnologias digitais como recursos para a publicidade. Quando se usa uma determinada rede social, você assiste a alguns vídeos em uma plataforma de compartilhamento, são gerados alguns dados que juntos formam um tipo de receita sobre o comportamento e o perfil dos usuários. Essas receitas são os algoritmos. No Big Data, os algoritmos analisam milhões de dados e organizam as preferências dos consumidores. A partir disso, os conteúdos que as pessoas visualizam na internet passam a ser moldados exclusivamente para um grupo de proximidade. Isso pode influenciar a percepção de mundo dos indivíduos, formando bolhas nos quais convivem virtualmente pessoas de perfil parecido. É por isso que muitas vezes se tem a impressão de que todos concordam em um dado ambiente virtual. Além da percepção de mundo, os algoritmos são uma maneira de oferecer propagandas direcionadas ao perfil dos usuários e, portanto, influenciar seus hábitos de consumo. Tem a loja de conveniência Xu Zhen Supermarket, que vende embalagens vazias em Xangai. Tem um texto do sociólogo Gabriel Kohn, que nasceu em 1908, que refere-se a uma reportagem publicada em uma revista brasileira de grande circulação na década de 1970. O texto trata do caráter ambíguo do acesso à informação. Seu Felipe, o senhor não acredita que o homem foi à lua? Uai, tem ilusão para tudo. O tema dessa conversa é um evento presenciado por algumas centenas de milhões de pessoas em dezenas de países através da televisão. Mas não foi necessário procurar pessoalmente seu Felipe no seu remoto vilarejo no interior do Brasil, onde jamais entrou um aparelho de TV para conhecer a sua opinião. Ela foi trazida às casas de algumas dezenas de milhares de pessoas e publicada numa revista mensal de grande circulação, A Realidade, em fevereiro de 1971. Esse episódio diz muito acerca da importância da comunicação no mundo moderno. Nele fica patente que o indivíduo alheio aos meios de comunicação básicos na sociedade contemporânea, como imprensa, rádio, televisão e cinema, constitui uma anomalia, algo como um representante de uma espécie em vias de extinção. Essa espécie seria o pequeno grupo humano isolado, para o qual o mundo se reduz aos limites dados pela sua convivência direta nas suas atividades cotidianas e o resto pertence à esfera do mito. O homem que ignora a notícia só passa a existir para a sociedade maior em que vive, no mundo permeado pelos meios de comunicação, quando essa própria condição o converte em notícia. Tem razão para tudo, diz o homem que encara de fora o universo da tecnologia e da comunicação. A seu modo, ele exprime assim um dos problemas centrais envolvidos na compreensão mais profunda do sentido dos meios de comunicação em grande escala. Na realidade, as questões básicas do estudo da comunicação na sociedade, ou mais precisamente da sociologia da comunicação, em boa medida giram em torno do esforço para converter isso que, com enganadora simplicidade, é chamado de ilusão, em um conjunto de conceitos precisos de caráter científico que permitam formular e responder às questões centrais do estudo sociológico da comunicação. Como agem os meios de comunicação no plano coletivo? Quais os seus efeitos? O que significa falar em público ou em massa? Como a organização e o modo de agir desses meios se relacionam com tipos diversos de sociedades? Tais são algumas questões que interessam nessa área, segundo Gabriel Kohn, na sua obra da Sociologia da Comunicação. Se, por um lado, os veículos de comunicação em massa servem como um meio de propaganda ideológica e política, por outro, precisamos desses veículos para conhecer o que acontece ao redor do mundo. Então, isso aí de alguma forma,
a ausência de informação de boa procedência acaba desenvolvendo os negacionismos históricos e científicos. A fotografia do astronauta Buzz Aldrin na Lua, ele nasceu em 1930, registrada pelo astronauta Neil Armstrong, que viveu de 1930 a 2012. Eles chegaram lá, teoricamente, segundo as teorias da conspiração, não chegaram em 1969. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babes. Até a próxima.